Olá, seja muito bem-vindo ao programa onde você conhece histórias de empreendimentos inovadores e cheios de criatividade. Está no ar o Soluções Criativas. Adriana Dantas, analista de inovação do Sebrae Nacional, é a nossa convidada de hoje para comentar sobre o modelo de negócios do Gilson, que criou a TecnoSenior, uma empresa de tecnologia especializada no desenvolvimento de sistemas de chamada de emergência. Vamos conhecer a história do Gilson. Gilson Esteves, eu tenho 67 anos e como eu disse ali quando me passaram as perguntas, eu sempre fui empreendedor, né? O pessoal pergunta assim, quando é que tu teve a ideia de começar a empreender, né? Eu não sei, eu sempre fui empreendedor desde os 16 anos, né? E desde os 16 anos eu já criei diversas empresas, né? Então eu costumo dizer que eu criei uma vez uma empresa para vender carros pelo computador, quando surgiu o computador pessoal e ainda nem tinha internet, né? Mas uma das maiores empresas que eu criei foi uma empresa de computação gráfica, né? Quando ainda não existia isso aqui no Brasil, estava começando a parte de computação gráfica. Então eu sempre tive envolvido com empresas de tecnologia, muitas vezes trazendo tecnologia lá de fora, dos Estados Unidos, né? Então esse sempre foi a minha atividade, né? Empreender. Eu, por formação, sou engenheiro eletrotécnico, formado pela PUC, né? E uma vez eu trabalhei algum tempo também na CE, no tempo da CE, na parte de centro de treinamento e na parte de computação também. Mas a maior parte da minha vida profissional sempre foi desenvolvendo, empreendendo empresas da área de tecnologia. Por outro lado, eu fui sócio de um residencial geriátrico aqui em Porto Alegre, né? O que tem que haver residencial geriátrico com tecnologia? Não tem nada a ver. Mas a minha esposa, ela herdou dos pais dela um residencial geriátrico, que era muito grande, continua sendo aqui em Porto Alegre, mas a gente não administra mais. O pai dela era médico, né? Foi médico, teve um hospital aqui em Porto Alegre e eles tinham esse residencial. A mãe dela que cuidava e ela faleceu muito cedo, então a minha esposa, que também era engenheira e era minha sócia na empresa de computação gráfica, assumiu esse residencial. E lá a gente pegou uma expertise muito grande sobre os idosos, as suas famílias, né? Ela fez uma especialização em gerontologia, né? Então a gente começou a ver muito das necessidades dos idosos, né? E eu, em contrapartida, continuava com a empresa de computação gráfica, mas ajudava ela no que fosse necessário. E eu trabalhava com uma empresa americana, né, de computação gráfica, e a gente visitava muito residenciais geriátricos nos Estados Unidos e via, digamos assim, muito a respeito da vida dos idosos nos Estados Unidos. Foi aí que surgiu a ideia, digamos assim, por que a gente não faz uma empresa de tecnologia no Brasil para ajudar os idosos, trazendo alguma tecnologia que hoje eles utilizam nos Estados Unidos. Então, o que me fez empreender nessa área, na realidade, foi uma necessidade. Porque a gente no residencial via muitas vezes famílias que nos procuravam e diziam assim, eu estou procurando um lugar para o meu pai, estou procurando um lugar para minha mãe, porque eles já estão com idade mais avançada, mas eu fico receoso de deixar ele em casa sozinho, ele ficar em casa sozinho, ele não aceita cuidador. Então era muito uma necessidade dos filhos, muitas vezes, que os idosos fossem morar num residencial. Era uma necessidade dos filhos, então, que queriam cuidar melhor dos seus pais. Mas muitas vezes os pais
não queriam se mudar para um residencial, apesar do nosso residencial ser um residencial que não era para pessoas, digamos assim, doentes, né? Era um residencial para as pessoas sadias ainda. Também estava surgindo nos Estados Unidos muito forte o conceito do aging in place, que é envelhecer em casa, né? Tipo assim, com a sua vizinhança, com a sua casa. Os idosos normalmente não gostavam de se mudar para outros lugares. Dentro disso, então, né, surgiu já, e isso tem na Europa e nos Estados Unidos já há muitos anos, os sistemas de chamada de emergência, né, que permite então os idosos chamar ajuda no caso de uma emergência, no caso de uma queda, está se sentindo mal, coisas assim. Então a gente pensou assim, bom, o Brasil é um país que está envelhecendo rapidamente, então vai ter um mercado muito grande para isso, né? Essa tecnologia praticamente não existe lá no Brasil ainda e a gente não sabia por quê. E então a gente começou a fazer pesquisas a respeito disso, né? De ver com os médicos se isso fazia sentido e coisa assim, por que não existia ainda isso aqui no Brasil. E eu cheguei à conclusão, pelo menos o pessoal me disse, não, isso aí é uma tecnologia diferente, né? É difícil, não tem como trazer essa tecnologia para o Brasil, papapá. Então eu disse, bom, tecnologia é o que eu manjo, né? Então isso aí é fácil para mim fazer, vamos trazer essa tecnologia então para o Brasil. Eu me associei com dois amigos meus nessa área de empreendimento nos Estados Unidos, que eu já me dava muito tempo na área da computação gráfica, e eles toparam então trabalhar para trazer essa tecnologia para o Brasil. Começou então estudando, comprando diversos equipamentos, né? E fazendo teste desses equipamentos, instalando, vendo como que eles funcionavam e assim por diante. Depois que a gente escolheu um equipamento que achava que era um dos melhores para essa área, a gente negociou então com a empresa para fazer um modelo que fosse adequado para o Brasil, né? E a primeira fase da Tecnosênior, na realidade, foi como uma importadora, né? Uma importadora de dispositivos PERS, que a gente chama, que é Personal Emergency Response System, né? Sistemas de resposta de emergência pessoal. E com isso, então, a gente começou essa importação, entendeu como é que isso funcionava, participou de muita palestra nos Estados Unidos, o pessoal lá, principalmente o pessoal de Utah, de Salt Lake City, abriu muito as portas para a gente, mostrando como é que isso funcionava e coisa assim, indicado pelo fabricante. E a gente começou, então, a estudar isso, trazer esse equipamento para o Brasil e certificar. Aí faltava o outro lado, que era a central de monitoramento, né? Esse equipamento, o idoso vai usar um botão vestível, vai apertar, vai transmitir por uma base ou através de um outro dispositivo e vai chegar numa central de monitoramento que vai falar com ele e perguntar o que ocorreu e avisar as pessoas que possam ajudar naquela hora. Isso é muito simples para a pessoa que usa, né? Mas a tecnologia por trás é bem complexa, né? Para fazer tudo isso funcionar. Os primeiros testes que a gente fez foi no nosso próprio residencial, que eram 60 apartamentos, 60 clientes. Então a gente instalou para eles, fez pesquisa de satisfação, se o pessoal gostava, e a gente viu que teve uma aceitação muito boa. O pessoal disse, eu me sinto mais seguro. Isso que eles estavam dentro de um ambiente protegido, mas mesmo num residencial, por exemplo, tu imagina o seguinte, como eram a maioria apartamentos independentes, a pessoa levanta para ir no banheiro e sofre uma queda, né? Ela provavelmente só vai ser encontrada no outro dia de manhã, né? Então, se ela tem um botão onde ela possa chamar a portaria, o sistema de enfermagem, de bem-estar, isso aí dá uma tranquilidade bem maior e uma tranquilidade também tanto para o residencial, né? Para os administradores e atendentes, para a família e para eles próprios.
perguntasse o que é mais difícil empreender no Brasil, eu diria que é essa segunda, principalmente em questões de tecnologia. Como é que tu faz isso chegar até os usuários, que é uma coisa que tu não conhece. Eu sempre digo, a primeira coisa para te comprar alguma coisa é tu conhecer que aquilo existe, né? Se tu não conhece que aquilo existe, tu não vai pedir, tu não vai nem procurar na internet por aquilo, porque tu não sabe como é que existe. E no Brasil é muito caro tu divulgar. Assim, se tu for ver como é que começou isso nos Estados Unidos, começou com comerciais de televisão que anunciavam lá, tem meme de tudo quanto é tipo hoje a respeito disso, que eram os anúncios de 30 anos na televisão, que aparecia uma senhora caída, dizia, eu caí, não consigo levantar, e aí o pessoal começou a fazer gozação daqueles memes, e aquilo proliferou. Então todo mundo hoje conhece os sistemas, né, eu caí, não consigo levantar, né? Mas aqui no Brasil, como é que uma empresa que está iniciando, né, vai botar um comercial de televisão no horário nobre para divulgar que isso existe? Não tem como, né? Então, é difícil, é caro tu anunciar, né? Mesmo pela internet hoje, está cada vez mais caro tu anunciar e divulgar produtos, né? E para o Brasil, o que a gente busca hoje, muito são parcerias, né? Coisas, digamos assim, até investidores que possam ajudar nessa parte de divulgação, né? Porque a gente investiu muito na empresa, né? Até hoje a gente já investiu mais de 5 milhões de reais em desenvolvimento de coisas e de novas tecnologias, de software e coisas assim. É um retorno que é lento, né? O crescimento não é tão rápido quanto a gente desejava, mas a gente continua crescendo. Bacana, né, gente, a história dele. A gente agora vai para um breve intervalo e na volta vamos conversar com ela, com a Adriana Dantas, analista de inovação do Sebrae Nacional. Não saia daí, eu volto daqui a pouquinho. De volta com o programa Soluções Criativas aqui na tela do canal Empreender. Hoje conhecemos a empresa do Gilson, que criou a TecnoSenior, uma empresa de tecnologia especializada no desenvolvimento de sistemas de chamada de emergência, onde o usuário tem sua lista de contatos e pode acioná-los sempre que precisar. E vamos direto conversar com ela, com a Adriana Dantas, ela que está aqui com a gente hoje nos estúdios do canal Empreender. Adriana Dantas, seja muito bem-vinda ao canal Empreender, ao programa Soluções Criativas. Obrigada, Bruno. Obrigada aí a todos que vamos analisar essa empresa criativa. Quando a gente fala de empresas, de ferramentas, de sistemas, de plataformas, não tem como, né, Adriana, o empreendedor ou para quem pensa em empreender, deixar de lado a inovação e a tecnologia, né? Elas caminham juntas. O que a gente entende por inovação é que tem uma ideia criativa e que ela põe a ideia em ação no mercado. Então, geram notas fiscais, ou seja, o empresário, ao adotar a inovação, ele começa a diferenciar de outras empresas e começa a produzir mais e a vender mais. Então, para ser ou produtivo ou com maior qualidade. Então, a inovação vem para isso. E aí, o que acontece com quem adota inovação? Acho que na pandemia teve muito isso, né? Que a inovação ela foi o grande diferencial para quem queria sobreviver durante a pandemia. Então, quando a gente falava de inovação antes da pandemia, as pessoas ficavam meio com medo,
Mas quando começou a pandemia, aí tiveram que procurar a inovação. Então, ela é o grande pilar aí para diferencial competitivo. E no caso do Gilson, Adriana, da Tecnosênior, ele até já havia criado esse modelo de negócio dele antes da pandemia, só que ele, por algum motivo, ele acabou adiando esse sonho, porque muitas das vezes a gente sabe que os empreendedores, quando eles querem abrir o próprio negócio, ou é por necessidade ou porque, de fato, ele tinha essa oportunidade nas mãos. E aí, muito provavelmente, ele realizou um dos sonhos dele, que foi bem justamente durante a pandemia, que veio com um negócio inovador, que foi justamente ajudar as pessoas a acionarem os principais órgãos de segurança, né? Na verdade, já existia isso nos Estados Unidos. Exatamente. Inclusive, é uma ideia que ele, digamos assim, importou dos Estados Unidos e trouxe aqui para o Brasil. Isso. Então, ele já tinha demanda, ele já tinha identificado a demanda, mas ele não tinha a tecnologia para poder desenvolver. Ele tinha um conhecimento, que ele é engenheiro, né? Engenheiro elétrico. E aí, com a pandemia, ele conseguiu desenvolver e ter a tecnologia para que ele pudesse desenvolver. Lógico que no começo foi com um telefone fixo, mas depois ele conseguiu colocar na internet, na nuvem, né, como se fala, e desenvolveu esse que a gente chama de Software as Service, que é justamente o software como serviço. Então, você desenvolve um sistema que possa atender a alguma necessidade, algum serviço para o consumidor. No caso, o público foi o idoso, né? Adriana, não só o Gilson, mas muitos empreendedores no Brasil tiveram de se reinventar em razão da pandemia, não é isso? Isso. E a pandemia, o lado bom dela é que teve que acelerar a transformação digital desses empreendedores. Os pequenos negócios antes, eles não queriam adotar o digital, que já tinha disponível. Mas aí, com a pandemia e as pessoas não saindo de casa, o digital foi a solução para muitos pequenos negócios. Até porque hoje a gente vê e que se manteve, a gente consegue hoje fazer supermercado pela palma da mão, pelo simples toque na tela do celular. Quantos aplicativos não foram criados, o próprio delivery, empreendedores que passaram a investir no marketplace, no e-commerce. Por exemplo, a pessoa ela empreende no segmento de confecção de roupas, ela consegue criar uma vitrine virtual para que aquele cliente que está até mesmo fora do Brasil consiga acessar e adquirir o produto, né, Adriana? Isso é uma vantagem do digital, né? Que você não se limita ao seu território. Você expande e pode ir até para fora, para outros países. Então, a globalização essa característica do digital. E aí, os pequenos empreendedores tiveram que aprender a vender no digital. Então, não só foram desenvolvidos vários aplicativos para isso, né? Como eles também tiveram que entender esses aplicativos e esses modelos de negócios para poder saber vender dentro das plataformas de marketplace, de e-commerce. Então, assim, não é só ficar no digital, tem também que aprender, capacitar. Adriana, qual a importância, o impacto desses dispositivos tecnológicos, dessas ferramentas, principalmente nos pequenos negócios? É a diferenciação, né? A competitividade aumenta, eles conseguem ampliar o horizonte e aí conseguem também ter outras ideias que antes fisicamente não tinham. Então, isso tudo é uma vantagem de você ter não só o digital, mas também a inovação como um todo. E hoje, a inovação tecnológica, que é aquelas oriundas de universidades, ela está fervilhando no Brasil, porque antigamente era um crime um pesquisador lançar um produto no mercado. Hoje, o pesquisador ele quer
lançar um produto para atender uma demanda da sociedade e conseguir desenvolver nosso país, né? Assim, ter uma economia mais pujante. Países como os Estados Unidos e o continente europeu, países da Europa, eles já adotam esse tipo de inovação, né? Aqui está começando, está engateando ainda, mas a gente está avançando. Mas a gente sabe que o Brasil, né, Adriana, é um país que, do empreendedorismo, nós brasileiros temos essa cultura de sonharmos, né, em ter o próprio negócio. Muitos acabam, até porque existe uma pesquisa aí que o maior desejo do brasileiro é viajar. Primeiro lugar, viajar. E segundo é ter o próprio negócio. E já não é mais o concurso público, porque antes era as pessoas, principalmente para quem mora na capital do país, para quem está em Brasília, eu preciso ser servidor público, até porque a cidade, ela é praticamente, ela funciona em cima do funcionalismo público. Só que hoje em dia as coisas mudaram, de fato, o empreendedorismo, principalmente nos últimos anos para cá, e aí a gente toma como exemplo a questão da pandemia de 2021 para cá. Essa tendência tem aumentado cada vez mais e digo mais, a presença maior das mulheres, as mulheres cada vez mais empreendedoras. E eu te pergunto, qual a importância do empreendedorismo feminino para o Brasil? Isso é muito relevante que você citou, porque o que aconteceu? Na pandemia, vários microempreendedores individuais criaram. Então, assim, deu um elevado crescimento, de acordo com pesquisas do próprio Sebrae. E a maioria deles é de empreendedorismo feminino, ou seja, são as mulheres que foram atrás para poder sustentar a casa e para poder ter um negócio. E aí algumas foram por necessidades, né? Mas outras também viram oportunidades e começaram a empreender. Falando da Tecnosênior especificamente, na sua visão, quais os maiores desafios e as principais dificuldades enfrentadas para quem quer seguir ou abrir um negócio como esse? A Tecnosênior, ela focou muito no público de idoso, né? O público-alvo idoso. E esse público, ele tem uma resistência maior a novas tecnologias, ele tem aí uma cultura diferente da que a gente tem hoje, né? Então, ele não tinha, na época dele jovem, ele não tinha tantas tecnologias, não tinha nem o smartphone é recente, né? Então, esse acho que é o maior desafio deles, mostrar para o idoso que é importante essa tecnologia dele, que ele vai ser salvo em poucos minutos, em uma hora. Eu acho que faz muita diferença salvar, uma pessoa ser salva quando acontece a fatalidade, né? Em menos tempo do que mais tempo, ou seja, vai ter menos sequelas. Então, o Gilson acertou no modelo de negócio que ele criou. Com certeza acertou, porque agora ele só tem que fazer escalar, né? Mas ele já tem a tecnologia, já tem um público-alvo, ele só precisa investir em marketing. E o programa Soluções Criativas fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E você já sabe, aqui no canal Empreender, assistir é sempre um bom negócio. Até o próximo programa.